E aí, tudo bem? Tudo. Ai, que lindo, parece um sol atrás de você. Sim, é a mandala aqui atrás. Para iluminar nossa live de hoje. É, já que não tem sol, né? Sim, exatamente. Bom, pessoal, antes de pedir para a Amanda se apresentar, eu vou explicar um pouquinho por que a gente quis fazer essa live, né? Por que essa temática? Quando a gente estava lá no presencial, era tudo muito certo de como a gente sabia como conduzir o nosso paciente, o que fazer, quais etapas a gente precisaria fazer, quais testes aplicar, o que não aplicar, como fazer a devolutiva. A gente já tinha um protocolo, né? Só que aí, quando a gente pensou assim, meu Deus, quarentena, esse protocolo presencial não dá para a gente fazer no online. Que diabos eu faço, né? O que eu vou fazer? Eu penso assim, que a minha sorte é que quando eu entrei de quarentena, a paciente que eu estava já era a entrega do relatório. Então eu não precisei fazer nenhuma avaliação e ainda não veio nenhuma demanda. Mas eu comecei a pensar, e se vier demanda, o que eu faço? Aí ontem mesmo me ligaram perguntando se eu estava fazendo para uma pessoa que quer, é uma questão mais judicial, né? Que aí depois a gente vai entrar nas demandas das avaliações. Então, a gente quer falar um pouquinho com vocês, levantar questionamentos, porque a gente também não tem todas as respostas, a gente está tentando construir algo juntas aqui. Mas antes, eu quero que a Amanda se apresente, fale com o que trabalha, que tipo de avaliações você já fez ou faz. Vamos lá. Tá, eu sou psicóloga, especialista em avaliação e neuro, igual a Ângela, né? A gente estudou juntas, avaliação, fez neuro no mesmo lugar. E as avaliações que eu mais faço são avaliação para manuseio de arma de fogo, orientação profissional, psicodiagnóstico e avaliação neuro de crianças, adolescentes e adultos. Eu só não avalio idosos. Uhum. E às vezes faço algumas outras mais diferentes, como para cirurgia, né? Eu estava fazendo uma para cirurgia bariátrica que eu tive que suspender agora. Mas eu não faço tantas, assim. Uhum. Às vezes eu faço alguma judicial também, né? Mas também não faço muitas, ou para concursos. Mas essas são bem menos mesmo. E só curiosidade, você também atende? É tipo psicoterapia ou só faz avaliação? Também, mas bem menos. Inclusive, agora, né, até me arrependi de ter reduzido tanto a terapia para fazer tanta avaliação, porque agora, se eu fizesse mais terapia, eu trabalharia mais online. Com a avaliação, não. Então, eu estou fazendo um pouquinho só. E estou fazendo, escrevendo laudos que eu tive que interromper. Então, estou escrevendo até onde eu fui. Certo. Eu tenho uma colega, eu estava conversando com ela, Camila, e ela falou assim, eu só não estou tão preocupada porque o que eu mais faço é reab, né? E psicoterapia. Então, ela ainda está fazendo as reabilitações, ela se dispôs a fazer com pessoas online, só que idosos é o maior público dela. E eles têm uma resistência muito grande, seja pela tecnologia, né? Então, a adesão, ela disse que foi muito baixa. E aí ela fala, que bom que a avaliação não é o meu centro de ganho mesmo, porque senão agora eu estaria, assim, um pouco mais preocupada, porque ela falando, eu sou arcaica e eu não faria uma avaliação online, né? Online. Então, é outra coisa que a gente tem que discutir aqui também, o perfil do profissional que está fazendo essa avaliação. Mas, Amanda, me explica um pouquinho, assim, você conseguiria falar a diferença de uma avaliação psicológica, por exemplo, para porte de arma, para bariátrica, para uma neuro? Porque é diferente, sim, né? Muito. Né? Por exemplo, a neuro eu acho que é a mais trabalhosa, né? Depois que eu fiz neuro, eu percebi que o jeito que a gente fazia avaliação antes, né, melhorou muito depois da neuro. Né? Porque a questão da observação comportamental, que a gente consegue fazer observação clínica depois da neuro, é diferente de antes da neuro. E as outras avaliações, muitas vezes a gente não tem que fazer tanto questionário com outras pessoas além do próprio paciente. Por exemplo, na avaliação do manuseio de arma de fogo, talvez porque tem uma instrução normativa que já diz como que deve ser feita. A gente faz com o paciente e acabou ali, como uma avaliação para um trabalho. Já a avaliação neuro, eu demoro 2 meses e meio fazendo. E aí tem que fazer, além de aplicar teste, é um pedacinho da avaliação, porque a gente tem que fazer um monte de outras coisas também, questionários, observações. E observação do comportamento é essencial e não tem como fazer online. Como é que a gente vai fazer online? Isso é muito difícil, não tem como fazer. As avaliações pré-cirurgias também tem que envolver a família. Né? E todo mundo de quarentena, né? Como que faz isso? Eu uso tecnologia, mas não sei até que ponto
vai dar para fazer tudo assim. Não tem como fazer tudo assim. Dá para fazer uma parte, mas não tem como fazer tudo. Depende de onde você parou a avaliação também. E no caso, por exemplo, da bariátrica, quando você fala que envolve a família, seria, sei lá, você teria que fazer entrevistas também com os familiares online, além do Por paciente? exemplo. Porque, por exemplo, a pessoa tem que ter uma rede de apoio no pós-cirurgia. Então, a família vai ter que ajudar. Então, você tem que ver também o quanto que essa família entende o processo do paciente, que ele vai ter que mudar toda a dinâmica alimentar. E se for vasectomia, você tem que chamar o marido, quer dizer, a esposa, no caso. Ou o marido também, claro. Mas acaba que você faz toda uma entrevista com ele, mas você faz uma sessãozinha com o cônjuge, ou no caso da bariátrica, com o marido, com os filhos, com quem mora junto com a pessoa. Porque se ninguém mudar a rotina de comida, que nem uma que eu estava avaliando, falar, meu marido todo dia faz pão de queijo, e aquele cheiro do pão de queijo é irresistível, eu acabo comendo. Ele vai ter que melhorar isso aí, porque ele vai ficar tentando a pessoa que não pode comer, se comer ela passa mal, sei lá o que pode acontecer. Por isso que é importante chamar. Na avaliação neuro, então, se for uma criança, a gente envolve os pais, os professores. Quando é um adulto também, a gente chama, porque ele não vai lembrar da infância dele, aí também a gente tem que envolver muitas vezes os pais, os maridos. Mas assim, eu não sei, tem uma resistência ainda também. Tem que me adaptar, aceitar as mudanças. É engraçado você falar dessa resistência, porque quando a gente foi no congresso lá em Porto Alegre, até esqueci o nome do congresso, você lembra? Você lembra, certeza? Isso, Start PC, isso. E como eles focaram na importância da gente já trazer, nossa, startups e plataformas que já estavam fazendo, por exemplo, essa questão do relatório eletrônico, né? A Vax. Isso, como é que funciona, você sabe? Você poderia falar um pouquinho sobre ela, que já é uma plataforma... Eu ganhei uma. Lembra que a gente fez um joguinho? A gente ganhou uma licença para fazer uma. Só que quando eu entrei lá, só tinha licença para fazer avaliação psicossocial. E como eu nunca fiz nenhuma, eu não utilizei. Eu não sei como é que é, não tem pro resto. Pelo menos até onde eu entrei não tinha pro resto, para saber como é que faz, como é que usa. Entendi. É mais pro pessoal que trabalha lá do espaço confinado, nas alturas. Eu nunca fiz. Porque a ideia é que eu entendi, que depois eu fui dar uma lida, é que lá você consegue ter acesso, por exemplo, para comprar testes pela própria plataforma. Mas são testes já todos normatizados e tudo mais padronizados para aplicação online ou não? Sim, né? A ideia é essa, né? Eu acho que a ideia é essa, porque tem alguns que dá para fazer, que nem o AOL, né, o PI, né, o BFP, tem o D2, tem alguns que dá para fazer online, mas aí vai limitar muito mesmo a observação do comportamento. Vai ser mais entrevista e testagem. E questionários. Né? Sim. Não vai... Entendi a sua questão. É a sua questão, fica mais mecânico. Mas assim, também, eu acho que também tem teste de personalidade, né? Já que dá para... Além do Só que é tudo escala. Tudo escala, aí são diversos tipos, tipo escala Likert, escolha forçada, mas não dá para fazer expressivo e projetivo nenhum. E a gente vê que são medidas diferentes, porque quando a gente avalia a personalidade com escalas, a pessoa responde como ela acha que ela é, como ela se percebe. Ela pode se perceber de uma forma que, na verdade, os outros não percebem ela daquela maneira, ou que a gente, no teste expressivo ou projetivo, vê coisas que nem ela percebia. Aí falta essa junção, né, de como ela se percebe e do que os outros testes podem mostrar que ela pensa realmente. Quando você dá devolutiva, você fala, no Pfister, né, que agora está sem normas. Mas muita gente ficava impactado quando eu falava o resultado do Pfister, porque eles falavam, como é que você descobriu isso tudo nesse teste? Totalmente sem estrutura. Ele reconhece várias coisas que ele não reconheceria respondendo um BFP. Sim. Às vezes é diferente, falta isso, né? Como fazer isso online? Dá para fazer nem um HTTP, talvez daria para adaptar, mas não sei, se a conexão estiver ruim, você perde o tempo, perde sequência. Sim, nossa, são coisas que a gente tem que pensar. E me fala um pouquinho assim, sei que a gente falou, né, da bariátrica, do porte de armas e tudo mais. Quais são as sequências qual o passo a passo que o psicólogo precisa ter para fazer essas avaliações? Só para contextualizar um pouco, para tirar essa questão da testagem, né? Quais são as ferramentas que você utiliza, o que a gente precisa fazer numa avaliação, que a gente pode chegar a perder no online? Sempre vai depender da demanda, né? Vamos colocar a avaliação neuro, que é mais complicado.
Tá. Sei lá, você está fazendo uma avaliação neuro, que nem eu estava fazendo uma de um adulto, que eu tive que interromper agora, que era para investigar se ele tinha Asperger, que também agora não chama mais Asperger, agora é autismo leve. Como que eu Tá. vou fazer isso sem observar ele totalmente nas sessões também? Porque, né, é bom observar a forma como ele planeja, se ele tem alguma estereotipia, não tem como ver nada. E eu sempre vou montar todo o meu plano da minha avaliação de acordo com o que eu tenho que investigar. Aí, nesse caso, é o Asperger. No caso da bariátrica, seria realmente se tem alguma outra comorbidade, se tem depressão, se tem indicação de ser muito ansioso, compulsão alimentar, se tem algum transtorno de personalidade. Então, a gente tem que... É uma investigação tão ampla, né, que a gente tem que fazer Uhum. dependendo do que a gente está investigando. No porte de arma, é aquela coisa da instrução normativa. Tem que ver se ele tem controle emocional, se ele se relaciona, relacionamento interpessoal equilibrado, se ele é muito agressivo, se ele é muito impulsivo, se ele é muito emotivo. Essa eu já estou muito acostumada, porque eu faço há muitos anos, né? Uhum. Já é um pouco mais simples para mim, mas mesmo assim não teria como fazer por causa do palográfico que eu tenho que fazer, do projetivo, que não tem nenhum para fazer online. Uhum. Aí sempre vou montar todo o processo dependendo da queixa. Por isso que tem Uhum. gente que pede modelo, não tem modelo. Depende da queixa e da pessoa. Se é uma pessoa com limitações físicas, ou cognitivas, Sim. ou motoras, ou a idade que ela tem e tudo mais. Tem gente que fala, uma vez, uma aluna minha foi credenciar a sala dela e a psicóloga da Polícia Federal falou, olha, e se for um obeso? Essa cadeira não cabe um obeso. E se for um anão, seu Uhum. paciente? Essa cadeira também não dava para um anão. É difícil, é muito, varia muito. Uhum. Sempre vai depender do paciente, do que você tem também, dos materiais que você tem para usar. Uhum. É bem complicado, do que você E, domina também para usar. e uma coisa que me chamou a atenção, que você havia dito, né, é que mesmo na quarentena, a demanda para tirar porte de arma tá vindo para você. O que você está Ah, percebendo, assim? Você acha que isso está acontecendo por quê? As pessoas estão com medo? Elas querem se defender? Ou é uma questão de profissão? Como é que é isso? incrível. Apareceu de uma semana do nada muitas meninas, mas aí era para entrar para o exército. Eu acho que tem a ver com a Hum. pandemia, porque Uhum. teve um tempo que estava vindo muita gente para o exército, mas era profissionais como a gente, psicólogo, fisioterapeuta, dentista, para trabalhar no exército. Eles não iam viver andando armados, mas eles precisam que, se precisar, eles precisam estar Hum. autorizados a usar. Uhum. E aí eu não estou fazendo, mas pode ter algum que vá fazer, né? Eu vi outro dia uma psicóloga de outra região aqui de Brasília dizendo que está fazendo presencial, porque tem gente procurando. Não sei se é porque tem um vencimento os registros das armas, então eles têm Uhum. que renovar para não ficar, né, de forma ilegal. Eu também não perguntei nesses que me procuraram fora do exército se era para renovar ou se era para tirar a primeira. Uhum. E ela tá fazendo presencial? Presencial. Então ela É um tá se risco. arriscando. Tá, Uhum. porque não tem essa contaminação, né? Fome. Se a pessoa, sei lá, por acaso tossir na mão e passar a mão na folha, você vai desinfectar a folha como? Porque você vai ter que tocar na folha. Ai, ai. Eu É já imaginei, difícil. sabe o que é? O profissional, tipo assim, fazendo toda uma plastificação na folha de resposta. Tudo passando álcool na folha. Como é que faz? No palo gráfico não tem como. PMK piorou, que a gente fica próximozinho com o anteparo lá do paciente. Aham. Ó, interessante que a Roberta disse. Eu penso que a procura aumenta devido à questão do tempo disponível das pessoas. Interessante, não tinha parado de pensar nisso. Eles podem estar com muito tempo agora querendo, né, aproveitar que estão com muito tempo livre. Boa, não tinha pensado Uhum. nisso também. Pode É. ser, mas é o perigo também. E aí agora eu entendi a sua preocupação, porque assim, eu nunca fiz, né, para porte de arma. Mas como precisa você usar muito instrumento projetivo, expressivo e tudo mais, que na neuro você até consegue dar uma driblada nisso, porque não É, necessariamente você vai precisar usar, para o porte de arma em específico, é mais delicado ainda fazer online. é, Até porque você tem uma lógico, a gente sempre vai ter responsabilidade, né? é, Mas na clínica, você tem como é que eu posso dizer? Você tem um pouco mais de abertura para falar para o paciente aquela questão assim, vou te agora fazer uma devolutiva, mas a gente está te avaliando agora em quarentena. Como é que você estava aqui? Vamos fazer um reteste? Você tem essa chance, né? Agora, o porte de arma, não. é, Igual para um cargo, né? Tá apto ou não tá apto? E vamos embora, não vai voltar, né?
Aí se eu Ó, fiz uma entrevista, a pessoa não tá dormindo, já não era para aplicar nenhum teste. Eu não tô dormindo, a pessoa fala, eu não durmo há 2 dias, de tão preocupado, mas eu preciso fazer isso agora. Já vai dar muito ruim. Ele pode dar uma atenção rebaixada, a memória também pode estar ruim, pode dar que é muito emotivo no palográfico. E aí, como é que eu vou ter segurança de dar o inapto? Eu vou falar, você está uhum, inapto hoje, daqui a 30 dias você pode refazer. Né, mas se uhum. ele, eu já devia ter falado isso antes, ele falou, né? Tem que falar isso antes, deixar claro também. Sim, aí a Roberta complementou, ó, sendo a pessoa do exército, eles estão trabalhando, então não param, né? Então também É, tem isso, que tipo de avaliação não pode parar? O que que é emergencial? Porque tem algumas coisas que não tem jeito, então alguns profissionais vão acabar se arriscando, mesmo que não façam online, né, como a sua colega, vai fazer presencial. E aí, ó, o pessoal entrando... que faz no hospital tá fazendo, eu acho. Sim, exato. E aí a Fernanda perguntou especificamente sobre o Fister. O que que você está aplicando Uhum. no lugar do Fister? Agora só ficou o HTTP e o Zulig. Só dá para Uhum. fazer os dois. E os dois, o Zulig não tem condição de fazer, porque você tem que estar lado a lado, né? Tipo, roxa, como é que você vai aplicar? Como é que você faz um trem desse online? É um crime. Você aplicar online. Vai Não, nem, botar. nem curso a gente pode dar, Nem né? tem, A né? gente não E o pode experimentar. HTTP, só sobrou os dois. Nem Aham. curso a gente pode dar. É. É que uma vez eu liguei lá, que estava começando a dar os cursos dos testes, e aí o CFP, ou CRP, na verdade, foi bem. Bateu o martelo e falou: olha, é projetivo, é expressivo? Não, não é, então pode. Agora, se for, não pode. E aí, porque a gente já vai estar lá mostrando a prancha, enquanto É, isso vai aparecer por aí, porque já existem, né, aqueles psicodiagnósticos, galera põe segredos do é, psicodiagnóstico, né? Tem com muito teste material já. velho. Mas a nossa responsabilidade é preservar esse tipo de material. Então, E no caso dos cursos, a gente ainda tem o cuidado de pedir o CRP do psicólogo antes de dar o curso. Quando é com um exato. paciente, piorou, porque a gente não sabe se ele vai dar print, se ele vai Nossa, é imprimir, mesmo. guardar e fazer com a família. Olha, a psicóloga fez isso comigo. Nossa, Sei lá, a gente não tem como, é uma possibilidade. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. não sei. Ah, foi legal. Deixa eu fazer com você, né? Tipo, é divertido. Sei E lá. uma coisa que me veio agora um questionamento é assim, até que ponto as pessoas, os pesquisadores e tudo mais, estão dispostos a transformar esses instrumentos para o online, principalmente os projetivos, porque vem toda uma questão de uma abordagem por trás, que agora a gente já está desmistificando, É, né? Porque veio lá da psicodinâmica, da Freud, nananã, psicanálise, aquela coisa. E hoje já tem outras formas de observação, por exemplo, o RPAS, né? Que a nossa querida professora já é, trabalha com isso, então talvez agora é a chance dela de tentar ver se rola uma padronização online, é. né? O Cícero do Zuliger, no Koffler, eu já não sei se ele tem tanto interesse, né? Já aí, não sei, né? Porque aí. Eu sei que ele vai ensinar tabulação online em agosto. Ah, Só interessante. tabulação. É. O RPAS também tem a Como é que eu tabulação aplico? online, mas a aplicação não tem. Não tem Exato. como. Uhum. Você Então, vai acho que compartilhar a tela do computador? eu Aí, acho que ele está caminhando. Agora é o que a Rochelle falou na live que a gente assistiu, né? Agora é o momento da gente produzir, do pessoal que né? está lá de frente, produzir para tentar transformar em online. E quais testes, você pode repetir de novo, quais testes você sabe que já tem online para o Tem pessoal que online? queira aplicar, fazer pelo menos uma parte da avaliação online? Tem aquela bateria de atenção AOL, que é que nem o Uhum. BPA, É só da que é atenção Vetor. concentrada. É da Da Vetor. Vetor, tá. Que é concentrada, dividida e alternada. Tem o Legal. D2, que eu comprei o kit novo, D2R. Depois que eu comprei o kit novo e ganhei a correção informatizada, eu vi que tinha aplicação online, Nossa. o Mas você ficou D2R. arrependida, não? Não, porque eu Não. gosto do Ah, papel. então. Eu também. É Eu gosto outra do coisa, papel. gente. É outra coisa. O perfil do profissional. Eu sou muito saudosista. Todas as minhas lives eu tô anotando no papel, não tô pondo no Eu Word. também, eu tô com a lapiseira aqui. Como é que eu faço? É triste pra gente também ter que desapegar do antigo e se renovar, né? Eu tentei usar o Tavis 4. Ele é um teste também totalmente online, né? Ele até que é Uhum. interessante. Tem o Human Guide, que agora é a hora, né? Eles liberaram até o Sim. gratuito para fazer agora a certificação Façam, gratuita. façam. É Uhum. muito bom. Esse a gente aprendeu e viu que realmente ele é muito bom. Tem o Uhum. NeoPi, que é tipo o BFP, a mesma teoria Big Five, e também dá Uhum. para fazer online. E tem o BFP online também, que eu não sabia.
Que eu descobri Eu numa também não live. sabia. Na live Me da falaram, formação. falaram lá também não sei se é G36 ou Dia 38. 38. Dia trinta e 38. oito. Eu não sabia, Que é descobri legal, também. porque aí você já tem o quê? Atenção, inteligência, personalidade. Já É, dá para ver algumas coisas. Dependendo da demanda, já dá para tentar começar, uma pelo menos, avaliação. né? É, só a gente Uma definir avaliação no laudo. que seria o quê? Eu acho que acaba que a avaliação online seria uma coisa mais, tipo, de rastreio, entendeu? É, aí Né? sim. Igual na live tava falando assim, itens do VISC ou do. O VAS não tá, né, tá desfavorável, mas o VISC que você pode aplicar que seja verbal. E aí você vai pôr no seu laudo, que vai ser uma avaliação com tais e tais instrumentos, mas que devido à situação você vai ter que fazer um reteste com tais e tais instrumentos que não foram aplicados. É É, uma possibilidade. E falando aqui, igual a Ellen falou, né? Se na psicoterapia online é difícil em alguns casos, devido à observação do comportamento, imagina numa avaliação. E aí, o que o pessoal estava indicando, que eu e a Amanda, a gente falou assim, nossa, eu nunca fiz isso, vou ver se eu vou começar a fazer, porque a gente acha meio invasivo, que é, por exemplo, uma pessoa que tem, sei lá, ela gasta muito, né? E aí você vai, então me dê o seu extrato pra gente ver como que tá essa questão de organização, de estratégia, de planejamento, né? Se é. é uma pessoa mais impulsiva e analisar, por exemplo, junto com ele o extrato, quando você fez uma compra muito grande aqui, né? O que será que estava acontecendo naquela época? É uma questão emocional ou realmente é uma disfunção executiva? Então, você pode pegar extrato, você pode pegar outros tipos de registro. Da escola, se for da criança, teria que ter um contato com o professor, né? Para ele mandar relatórios. Então, Uhum. poderia-se usar esses instrumentos para tentar, assim, não substituir a observação comportamental e clínica, mas ter mais dados, né? Mais É, documentos para você avaliar. é. Adaptar isso aí. Eu também ainda não estou acostumada a pedir as Também não. contas, o extrato. Acho que é demais, já faço tanta pergunta altamente invasiva. Vou fazer mais essa. Já pergunto Eu tanta brinco que coisa. a anamnese da entrevista é uma dissecação, né? Assim, porque você, Uhum. cara, você pergunta tudo, 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 a pessoa fica meio, ok. É, às vezes tem coisa que eu falo, olha, eu vou te entregar para você preencher em casa. Aí depois a gente conversa sobre esse questionário de 20 páginas, que não vai dar para fazer na sessão inteira. Tem coisa que ele não Aham. quer falar, mas ele escreve. Aí depois eu pergunto de novo, né? Ah, eu vi que você anotou Uhum. isso aqui. Pergunto mais. Uhum. Ó, a Fernanda perguntou, eu não sei responder, Amanda, você sabe? O BPA está desfavorável? Não, eu geralmente não uso. Não, tá Não? favorável. Só as Favorável, tabelas dele então. que não são muito boas, eu acho. Mas ele tá favorável, Uhum. o E BPA. e a AXA disse o Quati também. Eu não sei se é para falar que pode Ah, é, aplicar, online. Tem dá para aplicação online do aplicar. Quati. É Ó, porque eu que só legal. usei no papel e corrijo no informatizado. Eu corrijo Mas até no tem. papel ainda. Nossa, aí eu não É tão corrijo, não. gostoso, gente, pôr lá Não, com aí a eu faço toda a folhinha. correção informatizada, menos o palográfico. Esse eu acho gostosinho fazer na mão. Vou entender. Uhum. Por exemplo, o IFP eu fazia todas as contas na mão. E quando eu vi a correção Nossa, informatizada, eu falei, gente, comecei a fazer, fiquei mal acostumada. Mas ao mesmo tempo, a gente diminui o tempo que a gente gasta para essa é, correção, para ter mais tempo para a interpretação dos dados, que é o é, importante, que é o que é vai o mais depois da conclusão, importante. né? Porque E a gente reduz consegue. no erro também. Você faz um errinho de conta ali. Nossa, Acabou e o às erro. vezes eu gosto de fazer, por exemplo, o MVR, né, de memória, que também tem a correção informatizada. Eu gosto de fazer no papel e depois informatizada. Nossa, aquela que É. quer perder tempo, Mas perde em aí dobro. ele é mais Mas facinho de corrigir, é é porque rapidinho. aí eu tento ver, assim, e às vezes dá diferença. Dá diferença na Dá. correção. Tem correção informatizada pro TEACO. Eu nunca usei. Eu Não, prefiro mas. fazer no Ah, meu. tá. Não, mas existe, só que você ainda precisa pôr o crivo, contar É, acertos, erros, e ele faz a conta depois no ele final. faz Mas só a você ainda tem. continha. É, penso que a avaliação do idoso online. Tá, como que seria a avaliação do idoso online, né? Hoje existe programa de reabilitação online, que foi uma coisa que eu Tem. perguntei para Amanda. Falei assim, ok, vem um idoso, eu faço uma avaliação e tenho que indicar para reabilitação. Se não tiver pessoas fazendo, então por que eu deveria fazer a avaliação se não tiver? E aí a Amanda até me mandou uma clínica que está fazendo reabilitação online. Eu tenho uma colega que também está fazendo, ela é do papelzão, e eu acho que ela passa atividades mais verbais também, de leitura e tudo mais para fazer com o idoso. E eu não sabia de programas de reabilitação online. Eu não conheço. Fiquei interessada. Vai mais do psicólogo ter interesse em aprender e do paciente também saber mexer, né? E não ter tanta dificuldade com tecnologia também, que no caso dos idosos é mais difícil. A não ser que o Uhum. filho ajude, não, o filho vai lá e ajuda.
Uhum. Ó, então eu vou colocar a pergunta que colocaram lá na caixinha. Ixi, não vai dar pra ver. Ai, tentei. Como eu coloquei muita caixinha no Stories, não vai dar pra ver. Mas a Ellen tinha perguntado assim pra gente. E aí, Amanda? E aí, Ângela? Avaliação psicológica dá pra fazer online? No Ai, final de toda essa discussão, assim, o que que você acha? Como que você tá se portando, né? Você falou que já algumas você já não pegaria. E você acha que não faço, não vou fazer beijo? acho que do zero, do comecinho, acho que dá para fazer só uma anamnese mesmo e ver, e analisar. Mas eu acho que na maioria dos casos, eu acho que eu não conseguiria fazer ela inteira online. Só se fosse uma de rastreio, que ia ter que Uhum. complementar no futuro. E dependendo do caso, porque uma avaliação neuro, eu acho que seria, eu não faria. Acho muito difícil por causa da observação, do comportamento, que a gente não ia ter, e eu não faria, não. Eu acho muito Uhum. difícil. Certo. Mas depende. Eu penso assim, se um paciente chegar agora para mim, eu acho que eu vou fazer essa entrevista, esse acolhimento. Vou ver É, primeiro que tipo de instrumentos eu utilizaria para essa demanda, que é aquilo que você falou, vai depender da demanda, para aí sim tomar uma decisão junto com o paciente. Falar, olha, eu posso aplicar tais e tais instrumentos online, mas a avaliação vai ficar incompleta. Você quer? Porque eu acho que é bacana a é, gente dar a possibilidade do a paciente também opção. decidir. Porque pode ser que ele esteja ansioso e querendo resultado logo, seja por qualquer motivo, né? Ou então ele fale, não, Ângela, eu prefiro o completo, não precisa agora, tá tudo bem. Por exemplo, uma questão de transtorno de aprendizagem para uma criança, né? Não estava tendo aula, agora já está tendo as aulas É, online. Então pode ser que essa demanda é, volte. Ou pode ser até que, como é que fica a observação do professor frente à criança se ele não tem tanto contato, né? Será que dá para perceber mais as dificuldades e vai mandar para uma avaliação? Então, assim, eu acho que eu é, conversaria com o paciente mesmo. mesmo, explicaria toda, ó, a avaliação presencial é assim, assim, assado, a online dá para fazer assim, assim, assado, mas depois, como vai ficar incompleta, a gente vai precisar fazer uma outra, e aí você decide. E aí vem a questão o quê? Do financeiro, para o paciente e para a gente. Porque se a gente vai fazer uma avaliação semi-completa agora, aí a gente vai precisar incrementar com outros, ou até reaplicar alguns testes depois de 6 meses, sei lá quanto tempo, né? Depende do instrumento, a gente vai ter que cobrar a avaliação toda de novo? Como que você faria? O que que você pensou assim na questão financeira para o paciente? Eu E acho para que você, né? se fosse fazer a primeira meio que de rastreio, ia ter que explicar as limitações, que não ia poder levantar nenhuma hipótese mesmo agora, ia ser, né, considerando o momento, e ia cobrar um valor que talvez fosse menos do que numa avaliação presencial, porque acho que teria menos gastos também, e a gente tem que escrever o laudo mesmo assim. Sim. E depois, Porque Porque aí vem uma questão assim, é igual psicoterapia online. A galera fala, não, vamos cobrar mais barato porque é online. Mas espera aí, é o mesmo conhecimento, é a mesma é, percepção clínica, é o mesmo tempo. Porque, a não ser que você fale, não, então é online, é, vou fazer 30 minutos, o que eu acho um absurdo. Mas ok, eu ainda tô mantendo, por exemplo, 30 minutos. eu tô mantendo de 50 minutos a 1 hora ainda a minha sessão, que é como eu fazia presencial. Então, eu não mudei o contrato na questão da grana. E aí eu penso que a avaliação talvez deveria ir pelo mesmo lado. Talvez você Porque o que a diminuiria gente não porque gasta é faria a menos sala sessões, e o por exemplo. deslocamento. É, E você faria menos sessões, por exemplo, né? Que é uma coisa que a gente ou estava seja, vendo na live. Porque o pessoal estava falando assim, o difícil do online também, um desafio é manter a motivação da pessoa. E a adesão isso. à avaliação. Porque vai entrar lá e falar, que saco, tem que fazer teste. Porque presencialmente, se for uma criança, você pode fazer algo lúdico, você pode parar um pouco, É, né? Tomar uma água e tal. E no online. é, Então, você teria que fazer, como seria de rastreio, você não aplicaria tudo mesmo, porque seria muita, assim, ousadia de um profissional, igual a gente estava falando. Não, vou pegar aqui a folha do Figuras de Rei, eu vou colocar eu aqui vou para você, eu vou ficar colocar. segurando, desenho aí. Tipo assim, né? Eu E não trocando o arriscaria. lápis como? Como que eu troco o lápis? E como que é? E Não mesmo que não faria. troque o lápis, como que eu poderia Como que eu fazer a anoto? observação? Isso. Como que eu Eu vou ficar lá com o anoto? papel lá. Vai, Amanda, faz, tô brincando. Mas Não tem assim, jeito. talvez reduziria o financeiro para o paciente, porque a quantidade de sessões seriam menores, É, né? talvez reduziria um pouquinho, também não ia ficar tão mais reduzida, reduzir um pouco. E aí Aham. ia ter que explicar para ele que esse seria um rastreio, que depois da pandemia a gente ia fazer uma nova avaliação mais completa, que demorasse mais Uhum. tempo, né, em Uhum. outro Isso pensando momento. em demandas mais clínicas, escolares, de neuropsicologia, né? Sempre
Sempre Porque o penso porte de nela. armas e tudo, a gente falou que é diferente. Ó, a Axa Esse falou, eu né? não Que a gente... faria. Desculpa, Amanda, eu mal te cortei. Ela falou assim, que a gente Fala. gastaria, então, também o tempo, a entrevista online, a internet. Então, também são gastos que a gente tem que levar em consideração, né? É. Ela falou que também que já tem gente que reclama do valor do presencial. Imagina online. Muitas vezes o próprio paciente ia querer, você não cobra menos, porque agora você não está gastando sua sala. Não sei. Pode ser. Pode vir como uma questão, né? É. Mas a gente gasta o tempo e nossa cabeça também, igualzinho, isso é verdade. É muito legal você falar isso, porque eu lembrava que quando eu saía de casa, quando eu podia sair de casa, eu ia trabalhar, falava assim, deixa eu ver se eu peguei tudo. Aí eu, não, só preciso da minha cabeça mesmo, né? Porque é o nosso conhecimento, é o nosso raciocínio clínico, é a nossa observação que a gente mais precisa ali, né? Por isso Verdade. que eu acho que tem profissional que ainda vai fazer online, levando em conta a clínica, como a clínica sendo soberana mesmo. E não só o teste. Mas, claro, eu não daria resposta nenhuma e conclusão nenhuma sem também um instrumento que me auxiliasse ali, só com a observação clínica. Eu, Ângela, não gosto de trabalhar assim, né? Mas Eu tem também não profissional faria. que trabalharia, então acho É, que é relativo. verdade. Tem neuropsicólogo que consegue falar que faz uma avaliação inteira com uma ida no supermercado lá, a história de ir no supermercado. A Rochelle já falou uma vez que o bom neuropsicólogo faz uma avaliação até com uma maçã. Então, ela consegue, ela é demais, ela consegue. Eu não consigo fazer isso. Que é o que eles falam muito das atividades ecológicas, que é outra coisa que dá para fazer também com online, Dá. né? Dependendo da demanda, pedir assim para observar uma coisa que você falou, Amanda, do Asperger, né? Como é que eu faço observação clínica? O problema é que adulto é mais difícil, mas criança, tem pai que gosta de filmar, né? Filma a criança. Então você pode pegar os vídeos para analisar a parte de observação comportamental. Entendeu? Aí da entrevista até a primeira sessão de aplicação de instrumentos, você pede para filmar durante a semana em momentos diferentes, no lúdico, né, com a família, no videogame, sei lá, na escola, já que agora tá tendo aula. Então acho que você pode usar vídeo também como. É verdade, dá para adaptar. Com adulto que fica mais difícil pedir para alguém filmar ele. Quem que a gente, né? É difícil. Tinha pensado nisso. Exato. Ó, a Roberta falou assim, outra situação é a questão do ambiente que a pessoa estará. No consultório, sabemos o que causa distração e nos preparamos. Até mesmo depois da anamnese com os pais, no caso de crianças. E na casa, né? Verdade. Se aí pode for TDAH, por exemplo. Se for TDAH, por exemplo, é verdade. E ele pode ficar muito mais tentado a, no meio da sessão, sei lá, veio uma propaganda de um videozinho do joguinho que ele gosta, ele vai lá, clica, interrompe, depois volta. Ele não resiste. Eu adoro imaginar essas coisas que você fala. Mas, pode assim, ser. ao mesmo tempo, assim, essa observação você colocaria no relatório, né? Exatamente. Mas invalidaria o teste que ele estivesse fazendo ali na hora, por exemplo. Aí você teria que falar, invalidou. Só que é isso que eu não sei, por exemplo, eu nunca usei nenhum teste online, esse AU, né? Você manda para o paciente, ele faz sozinho, porque aí você não vê como ele está fazendo. É verdade, eu também não Você usei. Eu vi perde de uma colega que aplicou e mostrou, mas eu não vi como que é a execução. Se você vai acompanhando, se grava a execução dele, você pode ver depois. Também não sei, porque eu também fico resistente. Eu prefiro usar todos os outros de papel, TA, TAD, TAUT, T2. Agora eu vou ter que inovar. Se demorar muito, né? A gente vai ter que inovar e comprar esses outros. Que eu ainda tenho esperança de que eu vou conseguir aguentar até voltar as coisas ao normal e voltar com as minhas coisas normais. Mas, não sei. Sim. E uma coisa que me preocupa nós estamos de quarentena e a gente não sabe se vai prolongar. Quanto tempo vai ficar? Não sabe. Né? Então, a Axa disse que usa, que é ótimo. Aí, tá vendo? Então... É uma coisa que eu, como profissional, já estou pensando. Será que já devo investir agora? Comprar esses instrumentos, né? Me aperfeiçoar ao virtual? Talvez sim. Mas ainda não tem demanda também. Então... Verdade. Amanda, aí uma coisa que eu achei legal também que a gente pode falar aqui. Quais são as variáveis que você acha, né? Além da que a Rosana falou de, por exemplo, numa hipótese de TDAH, distrações na casa, pode vir a dificultar a avaliação. Quais outras variáveis você acha que dificultam a avaliação online? No momento de quarentena. A conexão pode cair e você perde o tempo. Né? Além dos distratores, a família também pode
O negócio do sigilo também, se for um adulto, pode ter mais gente ouvindo na casa, não sei, né? E o sono, como E, você falou, né? o sono, eu falei do sono, gente. Pode ser que tenha muita gente dormindo muito mal, muito ansioso, e a pessoa, né? E pode prejudicar os resultados dela, pode tudo para baixo. Se em outra situação poderia estar tudo na média, ou média superior, e pode estar tudo médio inferior, né? Tem essas variáveis emocionais aí, fisiológicas, que vão. Ansiedade, estresse e sono prejudicado. Exato. Então, a rotina tá toda louca, bagunçada, as pessoas não estão mais com a mesma motivação, talvez, também. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? O que mais que você acha que tem que analisar cada caso individualmente, né? Sim. Se for criança, depende da hipótese, depende da idade, tudo varia tanto, você tem que analisar cada caso mesmo, e aí quando escolher tentar fazer uma, vai ser um risco, pode ser que dê super certo, e pode ser que apareça um monte de outras dificuldades que a gente não pensou agora. O humor melancólico, exatamente, que falaram aqui, ó. Exatamente. Ó, então, eu tinha pontuado aqui o que eu achava essencial, que eu vi lá na live, que eu achei interessante. Então, se você for optar por fazer uma avaliação online, o que é interessante, né? Ver essa observação clínica através, cara, aí vai a anamnese, entrevista, conversar com outras pessoas, vídeos e tudo mais. Instrumentos padronizados que você sabe que dá para aplicar, esses que já estão online, ou, por exemplo, os verbais, né? Igual não sei, acho que foi a Roberta que falou, o RAVLT que você pode fazer. Dá para fazer. Dá para fazer. Análise de documentos, que aí vai a questão do extrato bancário e outros registros, né? Análise de jogos de videogame também, eles tinham colocado lá. É algo que eu não faço muito, mas assim... Nossa, como fazer isso? Aplicativos utilizados, achei muito interessante quando a Rochelle falou que hoje em dia a gente substitui tantas funções que a gente tem que fazer por aplicativos. Então, por exemplo, aplicativo para me lembrar a hora de ler, a hora de dormir. Aplicativo para me lembrar que eu tenho que beber água. E aí, por exemplo, se é uma questão de memória, será que é memória? Ou a gente está compensando e está usando pouco? Aplicativos. Está usando pouco o cérebro e pondo o aplicativo para trabalhar pela gente, para fazer os lembretes. É verdade. Né? Que é uma Acaba coisa com a memória prospectiva. Exato, excelente. Então, quais aplicativos esse paciente está usando no dia a dia dele? Para ver o que está substituindo, né? Situações cotidianas, que ela colocou aqui, o ambiente da casa, de você pedir para ele, por exemplo, mostrar como que é o quarto, para ser organizado, se não é. Sim. A questão de criança, quando você vê caderno, né? Deixa eu ver sua caligrafia, deixa eu ver se você está organizando bem. Então, é outra ferramenta também que dá para usar no online. Dá. E ela também, a Rochelle falou muito também dessa questão da tarefa ecológica. No caso de, tipo assim, de pedir para você escolher tarefas para ele fazer em casa mesmo. Mesmo que não seja online, é aquilo que eu falei do vídeo. Pode pedir para filmar enquanto ele faz, ou então só pedir para ele depois relatar como é que foi. Né? Como é que foi fazer, se teve dificuldade, se não teve, aí vai depender da demanda e o tipo de atividade que você quer observar. Então, acho que dá para fazer muita coisa, mas alguns testes realmente não vai dar para aplicar e vai ficar em aberto. E aí você dá esse relatório com o que der. Ou não faz. Aí é a opção do profissional, acho que cada um vai escolher. Mesmo. Tem que ser muito criativo, flexível e Exato. Isso aí, talvez dê. Tem que ser muito diferente. Tem que se adaptar e usar coisas novas, né? Vai ser um outro planejamento. Interessante até pensar nisso. Amanda, mais alguma coisa que você acha legal trazer para o pessoal? Ou pessoas, se vocês puderem fazer alguma pergunta, colocar aí alguma observação a mais, coisas que a gente não tenha pensado, que vocês acham que pode ser de dificuldade ou de facilidade para avaliação online. Ou se vocês estão fazendo, né? Coloca aqui pra gente se alguém já tá fazendo, se ninguém tá fazendo. Pra gente ver aqui. A gente pode comentar sobre aquele caso que procuraram nós duas, né? Que apareceu um caso que me procuraram e procuraram a Ângela de avaliar uma pessoa idosa que estava no hospital por um processo de curatela. Né? Eu não quis fazer nem a Ângela. Aquelas jogando a bola pra mim. A gente não quis fazer.
Né? Até que ponto é Mas válido uma avaliação dessa, assim, num momento como esse, onde você vai para o hospital, avalia e diz se essa pessoa é capaz de, de ainda, né, ser responsável pela vida dela, pelas contas dela, ou não, nesse momento. nesse caso específico, a primeira coisa que eu fiquei com receio foi o meu risco como estar em contato, assim, estar no hospital, No né? Eles falaram hospital. que ia buscar o profissional para levar para o hospital. Então, assim, o risco seria algo presencial, né? Nesse caso É, aí já é algo presencial. Eu pensei na questão, ia ter que ser só algo de rastreio também, algo muito breve, porque não dá para você ficar indo para o hospital é, 2 meses e meio para dar uma resposta que vai ser, querendo ou não, uma questão judicial, né? Vai para o juiz, é. uma curatela vai, é uma questão judicial, né? E uma coisa que você falou também de como essa Uhum. família pode estar aproveitando, né? O que você acha disso? É comum a família No aproveitar? momento, o momento para conseguir, né, vou colocar uma pessoa como incapaz, nesse momento, a gente não sabe. E Uhum, eles estão. E quando a pessoa está com pressa, porque é uma questão judicial, ele quer que faça rápido. Nesse momento. uhum. Que aí eu acho que é outra coisa importante também, ó, igual que falaram, ó, vamos aproveitar e estudar mais, né? Esse momento é o de estudo. Uma outra pessoa falou É, que não estou fazendo estudar avaliação online, mais. só estou fazendo psicoterapia. A Axa falou que está fazendo seleção, né, online. Então, assim, eu acho que também, como profissional, você tem que ver qual área você está atuando, como você pode atuar e como você quer atuar. Porque também é da escolha do profissional falar sim ou não. Então, é, eu, assim, hoje estou um pouco mais aberta para pegar a avaliação online. Se eu fizer alguma, eu volto aqui e conto para vocês como foi. Uhum. E a gente troca mais figurinhas, né? O que a Roberta disse aqui, Amanda? Você pode ler? Aí eu não peguei aquilo lá. Veja por uma que estou atendendo. A primeira semana, super contente, semana passada irritada, e depois entediada. Ela está percebendo muita Olha, estabilidade no humor da olha que paciente que ela legal. está atendendo online. Nossa, É uma ótima baita de uma percepção. observação Uhum. clínica que ela conseguiu ver online. Né? Porque está no rosto da criança, no comportamento dela, não está tão escondido assim. Como num adulto que consegue mascarar mais, que é uma Ó, criança. porque pensavam que iriam sair para brincar com os amigos. Só que Só que não. não há. Então, criança é um público bem sensível, né, para É, esse tipo de avaliação. E é como a Axel falou, acho que todos estamos assim. Que é a outra variável que vai interferir, o humor. Tem pessoas que sim, estão sim. ansiosas. Eu atendi uma paciente nova que ela veio assim, sempre fui ansiosa. Mas eu cheguei à beira de ter um ataque de pânico por conta das variáveis estressoras que estavam ali na casa Sim. dela, de pessoas que saíam e entravam, né? Que aí ela foi cortando, E ela mesma criou TV ligada estratégias. também. Isso, que eu tô Um falando, monte de gente, veja. noticiário, WhatsApp o tempo todo. Isso. Então, assim, é um momento mais estressor mesmo. E isso vai ter que ser dito no laudo. E vai ser batata. Todos os É. laudos que saírem agora vai ter isso. Não, Faz tem um até o monte de parágrafo gente que diz que padrão. tá com falta de ar. É falta de ar de coronavírus ou é de crise de ansiedade? Tá cheio de gente assim também. Uhum. E ainda tem isso que a Roberta falou. Imagina numa avaliação que tem teste que não gosta, que reclama, que acha chato. Então, se já tem um Imagina humor, isso. né? Que é dificultador devido à quarentena, imagina um teste que ainda vai ser como uma coisa meio aversiva, assim, não gosto, não quero fazer, eu queria estar brincando, eu posso estar na... tô meio que de férias em casa, né? Vou brincar, não vou fazer esse negócio aqui não, pra que isso é pra mim importante, né? Se for uma criança. O próprio Então, é um RAVLT. Tem um desafio. monte de paciente que fica irritado com o RAVLT, porque a gente repete 5 Sim, vezes aquilo ao vivo. Imagina online também, né? é Tem que ver muita cansativo. motivação. Com criança é bem difícil. Uhum. Nossa, eu acho cansativo aplicar o RAVLT e já sinto, Uhum. tipo, a ânsia do paciente, né? Às vezes uma ansiedade de não lembrar das coisas, às vezes ai, que saco, não aguento mais. Aí você vê que as respostas já vão diminuindo porque já não tem saco para fazer. E não necessariamente porque ele não dá É, conta, né? Então, realmente tem que E levar vai, tudo isso em consideração. e vai ter mais distrator, porque ele tá com a tela do computador, mas tem um ambiente atrás da tela do computador que a gente não sabe o que que é. Também, ou se ele, né, Nossa, dependendo sim. do que ele escolheu, ele pode ficar lá e volta. Mais Uhum, difícil. Pode prejudicar os resultados, pode dar certo também. Eu acho que com criança seria mais difícil, esse teste. uhum. É isso que eu tinha para falar. Mais alguma coisa, Amanda? Nossa, a galera contribuiu tanto hoje, foi tão bom. Uhum.
Agora eu também tô. Tem dia que eu fico produtiva, resolvo escrever laudo. Nossa, escrevi quase um laudo inteiro. No outro dia eu só quero ver curso, no outro dia eu não quero fazer nada. Tá todo mundo assim agora. Até se adaptar a essa situação, né? Não deu nem um mês ainda. Isso, e isso me faz pensar muito o quê? Que nós também estamos sendo ratinho de laboratório, né? Digamos assim. Então, o que a gente observa na gente pode ser que alguém também esteja sentindo, seja o nosso paciente de terapia ou o nosso paciente de avaliação. Então, acho que também é o momento que a gente tem essa ferramenta de autoobservação, de autoanálise, por conta ou da nossa terapia ou da própria psicologia, da gente voltar para a gente também, e a gente também como um grande laboratório, entendeu? É verdade. Talvez depois de um mês de quarentena, a gente comece a acostumar mais com isso e comece a fazer as coisas com mais normalidade. Né? Tá muito novo, talvez as pessoas acostumem mais e dê para fazer a avaliação de uma forma online com menos interferência do sono, da ansiedade. Né? Não sei. Vai variar mesmo do contexto da família. Se é uma família com mais estabilidade, o que já era instável e agora piorou, tem que ver tudo isso. Da família, do paciente. Então né? é Essas isso, famílias pessoal. mais humildes que estão preocupadas com dinheiro também. Sim. Mas é isso, tá bom. A gente falou muito. Tem muita coisa, né, pra gente pensar. Então, assim, ó, vamos fazer um trato. Quem fizer a avaliação online, porque a Roberta já fez, né? Ela já tá tendo observação. Conta. Quem mais quiser fazer, conta pra gente como que foi, quais foram as dificuldades, quais foram as facilidades, se gostou ou não, se é um tipo de trabalho que vocês vão começar a levar adiante pós-quarentena, né? Eu, por exemplo, já fiquei com muita vontade de entrar em algum grupo de pesquisa para validar algum teste, sempre quis. Né? Eu Só não também sei ainda sempre como quis. chegar. Se alguém souber como eu posso chegar nessas pessoas, talvez até falar com a Rochelle, né? Alguém que já esteja mais assim à frente de pesquisa, acho que é o momento até de se instrumentalizar mais, como falaram aí, de estudar e tudo mais, né? Só para encerrar, então, o que a Roberta falou, viu? Olha o problema do online, que caiu a nossa ligação, né? Aqui, nossa conexão. Prefiro velho e companheiro papel. Eu ainda também sou fã. Meu pai brinca assim. Eu brincava falando, pai, quando eu me aposentar, eu vou abrir uma livraria. E meu pai falou assim, filha, até lá você vai estar abrindo um antiquário, assim, um sebo, porque não vai existir mais papel. Você é muito saudosista. Nossa, eu fiquei, tão gente, eu amo Nossa, eu pegar o prefiro livro, tanto cheirar. o livro. Sim, o cheirinho, a capa dura. Agora, por exemplo, a AXA, né, ela fala que usa todos os testes da Vetor online. Então, a AXA realmente é uma pessoa mais proativa, né? A gente que conhece ela sabe que ela é mais do mundo do virtual, de querer inovação. Então, acho que até pegar um pouquinho desse gás dela pra gente se inovar. Mas aí a gente pega a área da AXA, né, que trabalha mais nesse contexto mais de organizações. Como que é muito diferente. volume de paciente, muito, não é nem paciente, né? Porque a gente, no nosso caso dela, são os candidatos. Então, um volume muito grande, ela teve que adaptar. E fazer muita coisa online. Mais velha, ela brincando aí, ó. É uma demanda diferente. Então, avalie, gente, a demanda de vocês, o risco que vocês querem ter, porque vocês podem também optar por vou fazer presencial e vou, então é o risco do profissional. Ou se vocês vão fazer, por exemplo, metade presencial, metade online, que foi algo que eu pensei também. Começa online, aplica só os testes que você precisa presencial e depois faz a devolutiva online. Mas aí também é um risco, né? Então vai do profissional mesmo. Eu acho que as avaliações do contexto organizacional, acho que elas são as menos prejudicadas agora. Eu acho. É prejudicada, mas acho que menos. Porque a gente tem que aplicar projetivo, expressivo, em tudo. Então é isso. Amanda, mais alguma coisa? Tá bom. Só isso. Acho que a gente já falou. Fala qual que é o seu Instagram, né? Porque acho que tem pessoas... Eu vou falar o meu todo mundo já sabe, é psi.angela Guimarães. Quais são suas redes? Você tá no Instagram ou tá em alguma outra rede pro pessoal te seguir? E o meu é psi.amanda Simas Maia. Eu também só tenho o Instagram, o Facebook e o LinkedIn. Aí é só buscar meu nome, que me acha lá facinho. Então tá bom, pessoal. A gente se vê. Obrigada, Amanda, pela participação. Foi ótimo. Foi e depois, ótimo. Obrigada se você fizer alguma online, se você for se aventurar, me conta que a gente volta aqui para falar como A gente faz outras sobre avaliações pós-quarentena, ou sei lá, online pós-quarentena, não sei. E obrigada, pessoal, por vocês terem compartilhado aqui com a gente também a experiência. A Roberta, a Axa, né, Marina e outras pessoas que estiveram aí com a gente. Obrigada. Beijo e até a próxima.